Oi galera, tudo bom? Então, eu tô aqui gravando esse vídeo pedindo do professor Gutenberg Almeida, que ministra as aulas de marketing digital e mídias sociais na UNA, aqui de BH, Minas Gerais. Eu faço o curso de Gestão Estratégica de Marketing, essa é uma das matérias que englobam o curso. Qual foi a solicitação do professor Gutenberg? Ele pediu que cada aluno escolhesse uma marca, uma empresa, uma organização e analisasse essa marca, essa organização no mundo digital. Qual que é a presença dessa marca no mundo digital? Eu escolhi o Conselho Superior de Justiça do Trabalho. E foi muito engraçada essa escolha porque foi amor à primeira vista. Eu descobri a página deles no Facebook fazendo uma pesquisa de posts relacionados ao Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha. Eu trabalho numa empresa de software e queria umas referências legais e tal. E descobri a página deles. Foi amor à primeira vista. Eles são muito criativos, a questão tanto estrutural da página quanto visual. Eles passam as informações interessantes para o trabalhador, mas de forma bem lúdica. Seguindo o vídeo, eu analisei cada um dos canais de comunicação que eles utilizam na internet. O site, o Facebook, o Twitter. Uma análise bem sucinta e bem pontual de todos. Ao final desse vídeo, eu vou falar quais das 11 premissas que o Conselho utiliza em seus canais de comunicação digital. Então fica aí assistindo e vai até o final para me dar o joinha depois. Para eles, valores são crenças, costumes e ideias que permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os seus clientes. Os valores da Justiça do Trabalho são acessibilidade, celeridade, comprometimento, efetividade, ética, inovação, responsabilidade socioambiental e valorização das pessoas. Os valores da Justiça do Trabalho, eles permeiam todos os posts, publicações e a presença digital como um todo do Conselho. Nas próximas telas, vou falar e analisar sobre esses posts e publicações. Eles têm o intuito sempre de informar sobre os direitos e deveres do trabalhador para esses trabalhadores. Então, a comunicação para eles é de extrema importância para passar essa informação. Então, eu pesquisei no Google 3 termos-chave relacionados ao Conselho. O primeiro foi o trabalho. Como vocês percebem na tela, ele não está ranqueado tanto na pesquisa orgânica quanto em anúncio. Conselho também não. Na primeira página disponível os links, né? Não estão, o conselho não aparece. Justiça também não. Ou seja, eles não têm essa preocupação do posicionamento do Google e tal. Pesquisando o nome do conselho, a primeira página disponível orgânica que aparece é a página do conselho. Clicando na página, abre o site. Deu para perceber que o site ele não demora muito para poder carregar. Só um pouquinho demora o vídeo aqui, que é esse vídeo disponível do Neymar. Mas ele não demora muito, assim. Isso está relacionado à questão do próprio layout da página, que é um layout mais simples, não tem muitas imagens, ele é bem mais simples. Então, ele não demora muito para poder carregar, ele é rápido, visualmente falando, ele é bem simples. Sobre a questão da usabilidade e navegabilidade do site, eu achei que faltou duas coisas, até mesmo por ser um órgão público, faltou duas coisas importantes. A questão de quem tem essa dificuldade de leitura, idosos ou tem pessoas com algum tipo de deficiência visual, eles não têm a opção de aumentar ou diminuir a letra. Isso é importante, ainda mais por ser um órgão público, né? E ter essa preocupação com o social, eles deveriam colocar isso no site. E a opção também de ter esse passo a passo do site, né? Todo em áudio. Eles não colocam essa opção no site. Então não atende a todos os públicos, né? Como um todo. Responsivo ele também não é. Eu abri tanto no meu celular, que é um Samsung, quanto no iPad e não abriu de forma não é responsivo. Você não consegue ter não é navegável, não é legal de utilizar em outras plataformas assim. Mas falando sobre a questão de posição do menu, isso ele atende, assim, é o menu superior, ele chama atenção, ele é bem dividido.
as informações estão dispostas de forma bem limpa, bem transparente. Uma coisa que me incomodou no site foi a home muito poluída. A gente tem aqui muitas notícias, tanto notícias que o pessoal mesmo do conselho, né, o pessoal da comunicação escreve, quanto um clipping também. Você consegue ter acesso a todas as informações, as notícias que falam do conselho, que falam da justiça do trabalho, você consegue ter acesso, mas eu acho que isso não precisava estar na home, porque isso polui bastante a home. Falando também sobre a questão das páginas, das informações que são dispostas no menu, tem várias informações interessantes. Por exemplo, que você consegue acessar todas as unidades administrativas, né? Nada mais é do que os próprios departamentos, né? Tem a Secretaria-Geral, então você consegue aqui, clicando aqui em comunicação, você consegue ter todas as campanhas, e a questão do Fale Conosco, são várias opções para você entrar em contato com o conselho, isso é interessante. Tem também calendário de eventos, né? Você consegue ter o calendário dos principais eventos que vão acontecer no primeiro semestre ou segundo semestre de 2015. Aqui são as relações institucionais, outros órgãos públicos, comitês, grupos de trabalho. Você tem esse acesso direto do site. A transparência, isso é muito importante, né? Em órgãos públicos, esse menu transparência, você consegue ter acesso à ouvidoria geral, à legislação. Ou seja, é bem interessante a disposição de informações que eles têm no site. Falando um pouquinho agora sobre um detalhe que eu achei bem legal também, eles criaram uma página específica dos 10 anos. Nessa página você encontra aqui informações, né, notícias que saíram sobre a questão dos 10 anos, entrevistas com o pessoal, né, do conselho e tal. E também interessante foi que eles fizeram toda uma identidade visual para os 10 anos, criaram uma nova logo, e aqui a gente consegue baixar em vários formatos a nova logo. Tem o texto de apresentação que conta um pouco como que foi a criação dessa logo, por que ela foi criada e por que ela tem essa identidade. O manual de uso da nova logo, né, o manual da marca, e um livreto bem interessante que fala sobre quais foram as informações, as notícias mais notáveis nesses 10 anos, assim. Quais foram as informações, quais foram os pontos chaves, quais foram os principais acontecimentos dos 10 anos mesmo do Conselho. Isso é bem interessante, mostra que eles têm esse engajamento, essa preocupação de estar junto com as pessoas que acessam. Falando um pouco dos canais de comunicação disponíveis, eles têm o Twitter, eu vou falar um pouco do Twitter deles, eles têm o Facebook, eles têm também a opção de assinar o RSS do Conselho, e tem uma newsletter. A newsletter, ela é, na verdade, um clipe que pode ser enviado, eles enviam tanto semanalmente como quinzenalmente. É um clipe com informações do Conselho, notícias que saíram sobre o Conselho e Justiça do Trabalho. É também uma forma de comunicar com esse público, né? Sobre o que está acontecendo, tanto no órgão público da Justiça do Trabalho, quanto também passar dicas, informações, ou seja, cada vez mais trazer essa informação importante para o trabalhador e para outros públicos interessados sobre o trabalho, os direitos e os deveres. Então, basicamente, o site é isso. Essa página foi fundada em 2011 e de lá para cá teve várias mudanças na presença mesmo do Conselho nas mídias, principalmente no Facebook. Os primeiros posts em 2011 eram informações sobre o trabalho, como é hoje também, como são postadas hoje também, só que de uma forma bem mais formal, e as imagens eram bem mais simples do que hoje. E não tinha muita questão da campanha, das campanhas lúdicas e nem visuais como eles utilizam hoje. Sobre a questão dos posts, eles têm uma linguagem bem mais transparente, bem mais atrativa. Eles sempre começam de uma forma mais informal, mais coloquial, para conquistar, chamar esse leitor, convidar ele a leitor do post até o final.
Depois disso, eles passam uma informação bem mais objetiva e bem mais formal sobre algum tema relacionado ao trabalho. Uma questão interessante da página do Conselho é que eles não perdem a vibe do Facebook. Por exemplo, a última campanha do Facebook como um todo foi a questão de colorir o seu avatar com as cores do arco-íris, relacionado, né, à questão de terem liberado casamento gay nos Estados Unidos. E eles não perderam essa vibe. Eles coloriram também a logo e o avatar deles, o avatar do Conselho, para a página, né, do Facebook. Ou seja, eles se posicionam de uma forma bem objetiva. E isso é legal porque faz com que as pessoas percebam que eles têm uma postura, um posicionamento nas mídias. E a presença deles é mais relevante por conta disso também. A questão da interação. Várias pessoas curtem as suas publicações, comentam, deixam dúvidas, e eles têm são bem ágeis para poder tanto responder essas dúvidas quanto curtir os comentários. Ou seja, eles interagem de forma bem rápida com cada uma das pessoas que acessam sua página, cada um dos leitores. A periodicidade das publicações vai variando de acordo com a campanha que está vigente no momento. Por exemplo, a campanha que eles passou, né, por uma campanha do Zodíaco. Cada signo do Zodíaco, eles fazem uma relação com algum termo ou lei sobre o trabalho. Então, vai variando de acordo com essas campanhas. Então, de 2 a 5 posts por dia. 5 posts eu até considero muito, mas se for analisar a quantidade de posts com a quantidade de curtidas desse post e interações, dá para perceber que eles têm uma relevância bem legal no Facebook. Não deixa de ser atrativo, e eles sempre, de forma orgânica, eles conquistam esse público e fazem com que eles leem as informações. O impacto visual é bem assim, chamativo mesmo. O interessante é que eles brincam muito com cores, com informações, e eles sempre utilizam de datas comemorativas para poder relacionar os termos ou direitos e deveres do trabalhador com essas datas. Assim, Dia das Mães, eles colocam informações sobre as mães que trabalham, quais são os direitos que elas têm, quais são os deveres também. Então, passar sempre informações que são bem delicadas de forma lúdica. Isso facilita a comunicação entre o público e a página do Conselho. Dá para perceber isso pela quantidade de curtidas que eles têm, 2.204 mil pessoas. O Conselho, ele tem uma página no Twitter também. A mesma identidade visual que eles colocam no Facebook, eles lançam no Twitter. Então, eles replicam essas informações. Por exemplo, as campanhas que eles postam no Facebook, eles postam também no Twitter. Além disso, os Twitters deles são relacionados a informações, notícias, tanto do Ministério do Trabalho, quanto Justiça do Trabalho, quanto do Conselho também. Então, para quem gosta, para quem está interessado, é um canal interessante para você começar a seguir. São mais de 4 mil tweets, eles seguem mais ou menos 65 pessoas, os seguidores são mais de 8 mil seguidores, e eu percebi que as interações nos twitters não são tão grandes como no Facebook, mas a periodicidade é legal, é bacana, eles sempre postam, independente do horário do dia, eles sempre têm essa preocupação de postar essas informações. Então, você que acompanhou o vídeo até agora, você viu que eu analisei tanto o site quanto o Facebook, o Twitter do Conselho. Foi uma análise bem pontual, bem sucinta, mas espero que tenha ajudado a você a fazer umas percepções, a ter novas percepções dos canais de comunicação digital. Das 11 premissas que o professor pediu para eu poder analisar sobre a marca ou organização que a gente escolheu, eu percebi que o Conselho ele tem duas. Na verdade, eu consigo verificar duas nessa análise que eu fiz. A primeira delas é o Think Plural,
que eu relacionei a questão da contextualização mesmo do assunto, que é um assunto extremamente delicado, extremamente formal. Eles contextualizam o nosso dia a dia mesmo, em campanhas diversas, tanto campanhas divertidas quanto campanhas de datas comemorativas. Então a primeira delas, a primeira premissa que eu verifiquei nessa minha análise foi o Think Plural. A segunda é Be Trusted, porque eles fazem com que a página deles seja bem confiável, assim. Eu consigo confiar nas informações que eles estão me passando. Independente se eu tenho esse pré-conhecimento sobre as leis, sobre CLT, eu consigo ter confiar na página deles na informação que estão me passando. Então são as duas premissas que eu consegui verificar nessa minha análise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho para fazer. Eu nunca tinha feito um vídeo sozinha. Teve a ajuda também, né, de algumas outras pessoas, mas nunca tinha feito um vídeo sozinha. Obrigada por assistir até o final. Valeu!